Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos permitir termos estes momentos com vocês a cada dia. Somos agradecidos a Deus por este dia que Ele nos concede, por mais uma oportunidade de vivermos a vontade de Deus em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a você que nos escreve dizendo de onde acompanha os estudos. E aqui queremos mandar um alô especial para o João Ferreira Rocha Filho, é da Serra, no Espírito Santo. Moab Silva e família é de Cape Cod, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Avani Moura é de Guarulhos, em São Paulo. Lali Pereira é de Vitorino Freire, no Maranhão. Terezinha, de Alta Floresta, no Mato Grosso. Laís Ferreira Lopes é de Porto Velho, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, por estes momentos que nos concede para estudarmos a Tua Palavra juntamente com centenas de pessoas que estudam conosco a cada dia. Pedimos a unção do Espírito Santo para que possamos ter a nossa mente aberta para entendermos a Tua Palavra e para colocarmos em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão passando por problemas, necessidades, lutas, tragédias, aflições, por perdas de familiares. Queiras, ó Pai, fortalecer a fé de cada um em Ti, que não percam a esperança de um dia estarmos livres de todos esses problemas. Dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos dando sequência ao estudo que iniciamos ontem, falando sobre o descanso que Jesus nos oferece. E esse descanso nós encontramos em toda a palavra de Deus, desde o Gênesis, depois que Adão e Eva entraram em pecado, foram expulsos do Jardim do Éden. Deus sempre fez promessas e nós sabemos que todas as promessas que foram feitas desde o Jardim do Éden têm se cumprido. Deus, Ele é fiel, Ele não falha. E Deus, Ele nos promete também um descanso, não somente o descanso semanal que nós conhecemos na palavra de Deus, que é o 7º dia da semana, mas nos oferece o descanso eterno. E ontem, no nosso comentário, nós falamos aqui a respeito do povo de Israel, que havia sido tirado lá do Egito depois de 400 anos e agora estavam indo para a terra do descanso. Mas, devido à dureza do coração deles, devido à incredulidade, todos os que saíram do Egito, que tinham mais de 20 anos, não entraram na terra prometida, exceto Josué e Caleb, como nós dissemos ontem. E às vezes, amigos, irmãos, irmãs e amigas, nós passamos por situações semelhantes. Nós temos a promessa da vida eterna que Jesus nos garante através da vida que Ele viveu aqui, do seu sacrifício, morte e ressurreição. Mas às vezes a nossa dureza de coração, a nossa incredulidade pode fazer com que nós não entremos nesse descanso. Nós aqui neste mundo temos uma vida de peregrinação. Nós estamos também, como o povo de Israel, quando saiu do Egito, caminhando, peregrinando pelo deserto para chegar à terra prometida. Nós também estamos nesta caminhada rumo aos céus. A nossa vida é um constante caminhar, desde quando nós nascemos até, se alguns chegarem à morte, até quando morrem, mas nós temos a certeza, a esperança da ressurreição, porque Jesus ressuscitou e Ele nos garante que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão, e aí nós iremos viver a eternidade. Aqui neste mundo, a nossa vida resume-se a 70, 80 anos, alguns morrem tão jovens, Alguns ainda recém-nascidos, crianças, e Deus ele tem um propósito, um plano para cada um, sabemos disso. Mas a nossa vida aqui é apenas o início da vida que iremos viver na eternidade. Nós não deveremos pensar que
quando nós estivermos nos últimos momentos de vida, nós poderemos então ter uma atitude de arrependimento e herdarmos a vida eterna. Isso pode acontecer, como aconteceu com o ladrão na cruz, mas muitos têm uma morte tão súbita, repentina, que às vezes não tem nem tempo de pedir perdão a Deus. E eu quero dizer a vocês, com toda a sinceridade do coração, todo arrependimento sincero, confessado, Deus perdoa, mesmo que seja no último instante da vida. Tem que ser sincero. Vejam que o povo de Israel, eles estavam então a caminho da Canaã terrestre, a terra do descanso que Deus havia prometido. Mas nós lemos aqui em Hebreus capítulo 3, versos 18 a 19, versos 12 a 19, Hebreus 3, versos 12 a 19, diz assim: Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, e se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início, lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Então, a palavra de Deus aqui em Hebreus está reforçando o que Deus disse para o povo de Israel lá no deserto e que está relatado em Números. Números, capítulo 13, capítulo 14, fala ali dos espias, 12 espias que foram enviados para a terra de Canaã, para ver se realmente era assim como Deus estava falando através de Moisés. Os espias passaram 40 dias lá e eles comprovaram que a terra manava leite e mel. Trouxeram caixos de uva carregados por 2 homens. Só que eles fizeram um relatório pessimista. 10 dos espias disseram assim: olha, a terra realmente é boa, mas existem gigantes, filhos de Enaque, cidades são fortificadas e será impossível nós entrarmos na terra. 10 espias falaram assim. E Josué e Calebe, eles disseram: realmente a terra produz leite e mel e tem cidades fortificadas, tem gigantes, mas se Deus prometeu, ele vai cumprir. Josué e Calebe se mantiveram fiéis à promessa de Deus. E por causa dessa fé que eles tiveram, dessa confiança na promessa de Deus, os únicos que saíram do Egito, com 20 anos para cima, entraram na terra prometida foi Josué e Calebe. Os únicos. O resto que tinha 20 anos para cima morreram todos, devido à incredulidade. Então, é isso que o apóstolo Paulo vem falando aqui, que nós não sejamos incrédulos como aquele povo lá do deserto. Nós já citamos aqui ontem, mas nós vamos repetir. Este povo que estava no deserto e que endureceu seu coração e que se mostrou incrédulo é o mesmo povo que estava no Egito, que viram aquelas 10 pragas caírem, viram Deus operando milagres, abrindo o Mar Vermelho, matando afogados exército de Faraó no Mar Vermelho quando ele se fechou. Esta mesma nação que viu cair maná dos céus durante 40 anos, eles tiveram o coração endurecido, beberam água da rocha que estava ali no deserto. Essa rocha era Jesus, é a pedra espiritual, diz o apóstolo Paulo. E então, eles, vendo todos esses milagres, ainda se revoltaram, se rebelaram contra Deus. E foi o que eu disse agora há pouco. Será que nós não estamos vivendo a nossa vida espiritual assim como o povo de Israel, quando estava caminhando para a terra prometida,
vendo os milagres de Deus, vendo Deus presente na vida deles todos os dias e mesmo assim tendo o coração endurecido, se rebelando contra Deus. Como é que nós temos agido, irmãos, com a nossa vida espiritual e as bênçãos que Deus tem nos concedido? Quantos livramentos Deus tem nos dado, Deus tem nos protegido, Deus tem nos curado de enfermidade, Deus tem provido emprego, Deus tem provido mantimento para a nossa casa, mesmo às vezes ganhando pouco ou não tendo nenhum rendimento, não nos falta alimento, alguém tem alguma coisa para nos dar. E como é que nós temos vivido a nossa vida espiritual, temos exercido a nossa fé, ou nós temos reclamado, nos queixado, quando eu não era crente era muito melhor, eu tinha tudo que eu queria. Como é que você tem reagido? Irmãos, no mundo tereis aflições, é o que nos diz o próprio Senhor Jesus. Nós não estamos isentos de passar necessidades, dificuldades, problemas, provações, enfermidades. Nós não estamos isentos, nós estamos sujeitos. Por quê? Porque é a consequência do pecado. Agora, Deus, Ele promete a seus filhos dons que estão além do alcance humano. É isso que Deus nos oferece. Dons que estão além do alcance humano. Precisamos exercer a nossa fé. Nós não podemos duvidar. Vejam que Israel, ele peregrinou até a fronteira da Terra Prometida como um povo. Agora, quando eles foram confrontados com o relato daqueles 10 espias que disseram que era impossível e o relato de Josué e Caleb que disseram que poderiam entrar, então ali se identificou quem eram os incrédulos. Assim também hoje, todos nós estamos caminhando juntos para a Canaã Celestial. Agora, quando chegar um momento decisivo, é que vai ser revelado quem são os incrédulos que estão entre nós e quem são os fiéis, quem são os sinceros, quem são aqueles que creem na promessa de Deus. Então, deveremos sempre nos lembrar que a fé, ou a falta de fé, é contagiosa. Então nós temos que ter cuidado. Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, animem-se uns aos outros. Hebreus capítulo 3, verso 13. Se você está percebendo que tem alguém da sua comunidade religiosa, está se sentindo enfraquecido ou desanimado ou com falta de fé, animem-se uns aos outros. É a ordem da palavra de Deus. Nós deveremos cuidar de nos animar no amor e na prática de boas obras. Aqui em Hebreus capítulo 10, verso 24. No amor e na prática de boas obras. E também que ninguém fique afastado da graça de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 15. Nós vamos continuar viajando. Estamos a caminho da Terra Prometida. A viagem não terminou. Só vai terminar quando Jesus voltar. E com certeza nós iremos contemplar o Senhor Jesus voltando e não vai demorar. Então, irmãos, mantenham-se firmes, animem-se uns aos outros, animem-se no amor e também na prática de boas obras. Vamos nos fortalecer, vamos nos encorajar. Por quê? Porque se nós formos incrédulos, tivermos falta de fé, infelizmente nós não entraremos na Terra Prometida. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco mais uma vez, hoje estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, se Deus nos permitir, dando continuidade a este estudo. E não nos esqueçamos, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 3, 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.